dando por oficial nosso estudo. Hoje, dia 30/11/2016. Agradecendo a Jesus, agradecendo os Espíritos amigos por estar com vocês, compartilhando da amizade, que é a maior riqueza que um ser humano pode ter. O meu muito obrigado a todos. Que os Espíritos benfeitores, amigos nesses momentos santos possam estar conosco. Se a Dona Ivone, onde quer que ela esteja, possa ouvir a nossa voz, que aclama e diz: nossa amiga Ivone, esteja conosco, em pensamento que seja, que ela possa olhar-nos como mais amigos que ela construiu através do seu próprio esforço. O nosso agradecimento. Que o nosso estudo dê por iniciado, e hoje a minha dedicação dedicando a prece à minha amiga Cláudia. Ela não está aqui presente, que é a filha da Dona Edna, mas ela vai ouvir, que eu sei que ela vai ouvir. O nosso parabéns. Que ela também divide comigo essas paixões, esses momentos. Então, mais do que nunca, o nosso desejo de luz e de paz para nossa amiga Cláudia no seu dia de aniversário. Então, gente, vamos lá. Nós estávamos falando nas nossas conversas, não é? Hoje, continuando o capítulo, né, Dudu? Os Arquivos da Alma. Dessa vez tratando diretamente do nosso livro Recordações da Mediunidade. Quando a Dona Ivone está em coma, ela passou uma grande tristeza e entrou em coma. Um coma que os médicos não descobriam porquê e o que era. E ela ficou 2 meses dormindo. Nesses 2 meses que ela dormia, ela viu situações da sua na última encarnação, ela era Ivone, né? Então a gente tem que dizer a penúltima encarnação ou a última anterior de Ivone do Amaral Pereira, quando ela se chamava Leila, tá? Filha de Charles. E eu vou voltar naquele ponto onde pai e filha dialoga antes que ela tome o ato do desespero, de tristeza, porque encontrou a sua filhinha e o seu esposo mortos. O que eu tenho que dizer sobre isso? Que nós conhecemos lados de moeda, os relatos que ela insistia em nos contar nos seus livros, a sua experiência com o Dr. Bezerra de Menezes, que estava com ela ali. E a gente nunca pode conhecer uma verdadeira história se a gente não conhece toda a história. A gente conhece a versão dela, é bem verdade, porque uma mente culpada pelo suicídio e também sentindo responsável pela desencarnação do próprio marido, pela desencarnação da própria filha, que ela não tinha culpa direta, a responsabilidade dela era mais no campo moral, porque tendo feito as suas escolhas pessoais de ter se separado do marido, ter deixado o marido e ter seguido um sonho egoísta, é verdade. Mas o seu crime real era o suicídio, porque o pai tentou fazer de tudo para que ela não se desesperasse, mas coisas aconteceram a que levassem ela no momento da loucura, da falta de fé, do desespero, da obsessão também, né? Por causa das suas sintonias. Ela já tinha mediunidade de uma certa forma desenvolvida, ela nunca quis escutar o pai. Porque a gente faz umas perguntas, né? Assim mesmo, a gente se pergunta, diz, poxa, como é filha de espírita? Mas nem sempre, sendo espíritas, a gente consegue passar a 100% a nossa própria fé aos próprios filhos, porque a fé é tão individual, é tão sentida,
que você pode passar um conhecimento, mas a fé em si é como se fosse as nossas digitais. São únicas. É o mesmo sentimento, mas tem características pessoais, porque a flora flui de um espírito único. Aquele que somos, todos nós, únicos. Então, nessa introdução dessa conversa aqui conosco, porque nós vamos aqui observar que a Dona Ivone se suicida pela loucura, no desespero mesmo. E ela passa a contar a história dela para nós de uma certa forma e nós não sabemos os detalhes. Se supõe, História Nova surgiu com uma certa lógica sobre essas questões. Então, dito isso, vamos lá. Entre mentes, a cena culminante do meu suicídio foi extraída dos meus arquivos mentais com detalhes patéticos para mim mesma. Exatamente os detalhes que serviriam de instrução e estímulo na situação em que me encontrava. Vi-me, não como em um sonho refletida no espelho, mas agindo como se o fato se realizasse no momento. Vi-me, primeiramente em lágrimas e desesperos, indo e vindo, alucinada pelo casarão que me fora tão querido, bradando pelos nomes dos meus seres amados recentemente desaparecidos, e de cujas mortes eu me responsabilizava. Charles seguia-me, e eu compreendia que ele amorosamente me advertia. Tem paciência e coragem, Leila, minha filha. Volta-te para Deus e conseguirás forças para refletir e recomeçar a vida, consagrando-te ao bem. Está tudo perdido. É irremediável, meu pai. É irremediável porque eles não voltarão para o meu lado a fim de me dedicar a ambos conforme mereciam e refazer com o bem o mal que pratiquei. Respondi em desespero, sem querer ouvi-lo. O pranto violento de verdadeira loucura seguia-me. Estado como que pré-agônico anunciando o desespero supremo. Pensa um pouco em mim. Lembra-te de que sou teu pai e também a mim fazes infeliz com tal procedimento. Eu te quero acima de tudo, minha filha. Não te faltarão amparo e reconforto moral. Poderemos viajar, sairemos da Europa. Por que não iríamos para a América? Consultaremos médicos. Deus não nos negará auxílio. Ouve meus conselhos. Obedece-me, Leila. Tenho direito ao teu acatamento e ao teu respeito, já que te esqueces do amor que também me deves. E depois, no cemitério, eu me debruçava sobre o túmulo presa de angústias insuportáveis. Em seguida, vi-me com preparativos para o suicídio, habilmente premeditado. Tomar uma carruagem, mandar tocar para local ermo, afastado da minha residência, uma chácara ou quinta em Lisboa, e que até bem pouco tempo eu visitava durante os desprendimentos parciais do meu espírito. O boleiro também relutava em atender. Eu sabia que a carruagem era de aluguel e não a minha, ao reviver a cena. Mas ofereci-lhe quantia tentadora e ele partiu. No local previsto, sentada sob umas pedras, próximo a uma ribanceira que caía para o leito de grande rio, escrevi um bilhete a meu pai, despedindo-me e rogando o seu perdão. Angústia mortal me oprimia o coração, e a dor insuportável do remorso e da saudade era o que me impelia ao ato desesperado. Esse rio era o Tejo, de Portugal. Conquanto eu não houvesse sido portuguesa, minha morte na existência passada deu-se em Lisboa, assim como a daqueles que amei então.
Entreguei o bilhete ao boleeiro, ordenando que eu o levasse ao destino. Ele relutou ainda, desconfiado certamente das minhas intenções, mas talvez movido pelo respeito ou pelo hábito de obedecer, partiu, finalmente, deixando-me só. Via-me coberta de luto, chorando a morte de uma filha de 6 anos de idade e do meu esposo de então. Ou seja, aquele mesmo Roberto cujo espírito me aparecia agora, no presente, desde a infância. Reconhecendo-me só, naquele sítio deserto, alegria satânica acometeu-me. Desfiz-me da capa de seda e gaze que trazia, jogando-a sobre as pedras, e atirei-me na ribanceira ao rio sem vacilar. Reconheci-me depois no fundo das águas, como que sem sentidos, sem movimento, mas não inconsciente, empapada de lodo, e depois flutuando sobre as águas para em seguida voltar ao fundo. A extensão das águas apavorava-me. Os peixes que me roíam o corpo possuíam inteligência. Eu os via, atirando-se ao ataque sobre mim. Compreendia seus intentos vorazes e suas ousadias como se tratasse de um fenômeno de psicometria e que me infundia terror indescritível. Eles me atacavam aos grupos, disputavam-me com voracidade inconcebível. Brigavam por um lugar sobre mim própria. E a vida intensa que poderá existir no leito de um rio caudaloso tornou-se visível e sensível para mim, com intensidade de tal que era como que um inferno liquefeito a me envolver no seu turbilhão de malefícios, oferecendo-me impressões e sensações inconcebíveis a um cérebro humano. Pois esse era o estado pavoroso da consciência. Encontra-se além do limite em que a razão humana não poderá penetrar, a não ser mesmo através do próprio suicídio. Vi-me, pois, depois, retirada das águas por pescadores, ou homens contratados para o feito que me suspenderam com dificuldade, auxiliados com enormes ganchos que me espeitavam o corpo, fazendo sofrer ainda mais esse martírio. E depois, estirada no chão, à margem do rio, desnudada, pois as roupas se haviam rompido, estraçalhadas, em miserável estado de decomposição e devastada pelos peixes. E vi também Charles como louco, ajoelhado ao pé de mim, chorando inconsolável. Eu queria falar-lhe, rogar-lhe que me levasse para casa e que me compusesse com outras roupas, pois eu não morrera. Mas não podia articular nem mesmo um pensamento completo. Tudo via e sentia através de um pesadelo infernal. Tal o estado de desfalecimento e traumatismo que me tolhia. Vi que um ajuntamento de pessoas me rodeava, mas não reconheci ninguém e me envergonhava, portanto, me sentia desnudada. Percebi que me supunham morta e lamentavam o acontecimento, e terror indescritível de que me sepultassem viva entrou a me exasperar, sem que, no entanto, eu pudesse dar o menor sinal de vida, adormentada como me encontrava naquele pesadelo sinistro, que enlouquece sem, contudo, apagar a consciência. O remorso pelo alto ato desesperado começou a me pungir, em alternativa com os antigos sofrimentos, no momento em que eu vi Charles chorar, e senti então e compreendi. Só então, o imenso amor que seu coração me consagrava. Ouvia-lhe as palavras. Por que fizeste isso, minha filha? Por quê? Eu aconselhei-te tanto, supliquei-te que te voltasse para Deus,
e pensastes também um pouco em mim, mas amastes a todos. Em todos pensaste, só não pensastes em teu pai. Tais lamentos eram acusações terríveis para minha consciência, que se alucinava porventura, ainda mais compreendendo a justeza daqueles raciocínios. Por que fiz isso, meu Deus? Por que fiz isso? Era o pensamento então interrogativo que agora me supliciava, sem interrupção. Por que fiz isso? Mas que foi que eu fiz? Eu nada fiz, meu Deus. Meu Pai, perdoa-me. Atender-te-ei agora. Nunca mais te desobedecerei, prometo. Teus desejos serão ordens para mim, daqui em diante. Fala, meu Pai. Diz o que eu devo fazer agora e atenderei. Dize se me queres ainda, mas pelo amor de Deus, não chores assim. Que isso me despedaça ainda mais o coração. Leva-me daqui, vamos para a nossa casa. Quero voltar para a nossa casa, quero voltar. E os outros, para onde foram? Aqueles por quem tanto sofro. Dizem que estou morta, no entanto vivo. Não vês que estou viva e que te falo? Não estou morta, e por isso não encontrei senão peixes e mais peixes, feras detestáveis, e não os meus amados mortos. Por que fiz isso, meu Deus? Que se passa então? Estarei louca? Finalmente, que se passa? Que se passa? E vi até mesmo o cemitério em que meus despojos foram sepultados. Não era o jazido onde eu ia chorar, debruçada sobre o mármore. O túmulo que me abrigara. Eu era suicida, e nem o título e o ouro de meu pai, estrangeiro em Portugal, foram capazes de comprar o direito de me sepultar junto àqueles por quem eu me matara. Era apenas um pobre campo destinado a hereges, a judeus e a suicidas. E Charles, coberto de luto, ainda ali chorava, inconsolável. Oi. Então, gente, é muito forte isso, né? Todo o nosso trabalho aqui de ler tudo isso e tá aqui com vocês e permitir que esses áudios venham em público, né? Porque nunca fui afeta de publicação de estudo por várias razões, que não seja para que uma pessoa só que seja, que ouça, que escute, que compreenda isso e que desista de se suicidar. Nós já ganhamos o trabalho. O que transmita essa ideia e que compreenda, mesmo quem tenha um parente suicida, saiba que no dia seguinte tem o sol. E que apesar de todo esse relato, porque esse relato se encontra aqui, num livro escrito em 1966, no qual nós estamos estudando, em 2016, tem um propósito, não é? Tem um propósito. Ela expôs detalhes e a Flor tinha colocado, será que ela sofria? Ela sofria sim. Porque se a gente sofre lendo coisas desse tipo, todos nós sentimos ao coração nesse momento, vocês imaginem ela mesma. E ter que escrever com detalhes, se não é para salvar vidas. Fazer com que as pessoas repensem
e que possam analisar o quanto é importante viver. E que nenhum problema, por pior que seja, não é? Por pior que a gente ache que não tem saída, por pior que a gente ache que ninguém nos ama, que ninguém nos dá esperança, e que ninguém pensa em nós, tem Deus. Porque ela, na sua loucura, no seu desespero, tinha aquele pai que amava ela demais. E ela não conseguiu. E, né, a Flor colocou ali pra gente, ela transformou a dor dela em exemplo pra gente. Pois é. Pra nós, e que nós possamos levantar essa bandeira da vida que merece ser salva, da vida que merece continuar, e que a gente não meça esforços a consolar, a confortar as pessoas, por mais que elas pareçam ser chatas. Que a gente levante as mãos e escute as pessoas, e que a gente dê o nosso tempo, e que a gente dê a confiança, e que a gente tenha aquela fé empolgante, como está lá no Evangelho. Porque se a gente não tiver a fé da empolgação, são palavras vazias, as pessoas não se sentem contagiadas. A fé tem que ser assim, com arroubos, que as pessoas têm que se apaixonarem também pelo aquele ideal. E isso é um dos grandes deveres do espírita. Porque a gente compreende que a vida continua. Nós sabemos disso. E quando a gente se oculta, a gente se omite, a gente não transforma num exemplo para todos. A gente deixa de contagiar alguém que tem dúvida. Então, todo o objetivo desse estudo, desses áudios, de falar hoje de um tema tão complexo que é o suicídio. A cada poucos segundos uma pessoa se suicida no mundo, gente. A cada poucos segundos pessoas desacreditam no valor da vida. Vocês imaginam que coisa séria? E quanto nós temos que alegrar o mundo. Então a Dona Ivone traz isso de exemplo para nós, expondo a sua vida, expondo suas dores, a sua vergonha. Imagina o desespero dela. E deixa estar que os peixes devoravam o seu cadáver. E que ela sentia o lodaçal e se via nua. Vamos deixar estar essas questões. Mas a dor do pai, o diálogo dela, o suplicar dela ao pai, não chore, meu pai. Eu agora vou te obedecer. Você desejar aquela chance naquele momento e não ter mais possibilidade. Aí a gente passa a entender o porquê que ela era tão obediente àquele espírito. Beijo, sereia. O porquê daquela obediência dela com aquele espírito. Não é? Com o doutor Bezerra de Menezes, ela sabia o porquê que ela tinha que obedecer. Ela sabia. E eu sempre achei interessante, gente, por exemplo, assim, o Charles, a Dona Ivone, o Emanuel, ao Chico, outros estudos atrás, eu ainda toquei nesse assunto com vocês, que coincidentemente eram pais. Chico foi filho do Emanuel, filha do Emanuel. E o Emanuel tinha uma autoridade paterna com o Chico, por isso aquela postura de Emanuel com o Chico. E por isso a postura de Charles, né, com a Dona Ivone, de pai. Imagine a dor que dilacerou esse homem o resto da sua encarnação.
como é importante, não é? Né, dona Edna, a gente vai encaixando essas informações no dia a dia, com as pessoas com quem a gente vai lidando. Eu, com o trabalho de assistência fraterna, coincidentemente me deparam sempre pessoas nesse estado de pensamento, sabe? De desilusão, de desespero, e a gente vai tentar o persuadir da pessoa. E esse trabalho, esses estudos com a Dona Ivone não são só palavras vãs. Não são informações que ficam em gaveta. Compreender a biografia dela, como a gente estava conversando no início do estudo, compreender o porquê, compreender das suas dores, fortalece a nós para continuar o trabalho dela. E não é endeusando uma personalidade encarnada, porque ela é um espírito muito a crescer ainda, mas nos ajudar a salvar outras vidas. Eis a questão dela se colocar aí. Um sofrimento, mas que ela superou. Sofreu, depois foi para casa de Maria de Nazaré e agora é um espírito feliz que superou a si mesma. E nos fortalecer, né, Eliana, Andréia, Fatival, nos fortalecer, Adel, que qualquer dificuldade que nós passarmos nas nossas vidas, a gente tem que agradecer a Deus, porque é a escola da bênção. É muito difícil que a gente se ajoelhe e diga, meu Deus, muito obrigado. Mas alguma razão existe para que aquele aprendizado esteja ocorrendo. Então, nenhum problema nosso, nenhum, por pior que seja, vai ser pior do que esse aí. Nenhum justifica o desespero de desistir da vida, jamais. Porque o amanhã pertence a Deus. Nenhum sofrimento, por mais dilacerante que seja, pode nos empurrar ao auto-homicídio. Nem nada justifica matar-se. Não porque nós pregamos o moralismo, é porque não funciona. Porque o sofrimento não vai passar. E por mais que a gente queira fugir da dor, fugir do sofrimento, o sofrimento ele não vai passar. Ele vai piorar. E só os suicidas sabem disso. E que nós nunca venhamos a saber. Porque Deus está conosco sempre e Deus está no leme. Quando a gente está sofrendo, o máximo que pode acontecer, o que pode acontecer no máximo conosco? No sofrimento. No máximo que pode acontecer, se for uma questão de doença, é que a gente desencarne. E daí? Melhor desencarnar naturalmente, né? Qual o problema? Tanto ninguém morre. Aí sim, mas não pelas vias do suicídio. Porque aí, o que a gente acredita que vai acabar, vai aumentar. Vai triplicar. E que seja sempre feita a vontade de Deus em qualquer situação. Lembrando Jesus na cruz, né? Que seja feita sempre a tua vontade, Pai. Passando para Maria. Oi, bom dia. O som tá ok? Tá ouvindo, Ju? Eu ouvindo o seu estudo, ouvindo as suas reflexões. É tão importante a gente parar um pouquinho e refletir em tudo que a Ju tá falando, porque quando todos nós estamos aqui na Terra, é para espiar, para passar nossas provas, né?
O sofrimento vem mesmo porque nós temos os nossos altos e baixos, né, Ju? E quando a gente está passando assim um sofrimento e a gente tem o conhecimento das leis de Deus, quando a gente está passando algum sofrimento com o filho, com tanto o nosso coração, Ju, como você já falou, a gente mesmo um dia conviveu com a criatura que hoje nós estamos juntos. Sabe lá Deus o que nós fizemos para colaborar para que ela esteja desse jeito, não é? Não é mesmo? E se a gente está sofrendo, mas a gente sabe, né, Flor? De uma certa maneira nós já trazemos impresso na nossa consciência a responsabilidade, né? A responsabilidade, o porquê, né? Aonde que deve restaurar, não é verdade? E é tão maravilhoso a gente estudar e saber que nós temos tendo a oportunidade de restaurar, de reajustar, de fazer o bem, de estar podendo tirar a pessoa daquela situação que um dia talvez a gente colocou, não é verdade? Olha a importância do sofrimento. O sofrimento vem direto ao nosso coração para a gente poder ajudar. Eu falo isso de experiência própria, gente. Eu não falo isso porque o outro, não é eu mesmo. É eu mesmo que tenho essas intuições, sei que um dia fui conivente, é isso. E hoje nós estamos espiando, nós temos a oportunidade de consertar, não é? Nos dá todo o suporte, dona Edna, todo o suporte. Entendeu? Então, hoje eu tenho a oportunidade de estar ajudando uma pessoa que talvez possa agravar um problema e possa até mesmo suicidar. Porque é loucura, meu Deus, o desespero, como a Ju disse, né? Se a gente ter a força no coração, saber lidar com toda a situação, para isso nós temos que ter fé, que nem a Ju disse, esperança, perseverança ali, não deixar se abater. A Ju me disse uma coisa esses dias que eu tentei fazer, serenidade. Serenidade. Fique serena. Porque quando a gente está serena, a gente pode captar, a gente pode ouvir as intuições para poder lidar com a situação. Porque senão a gente se desespera, aí vai tudo por água abaixo. Não é? Então, Ju, eu tinha que falar isso, experiência minha, né? E a fé e o amor, né, Flor? Temos que ter serenidade para poder lidar com todas as situações, tá bom? Tô descendo, Juju, um beijo no coração, tô descendo. Oi, Maria. Com certeza, Maria. Olha, a gente tem sempre a nossa participação, né? Vamos dizer assim, a gente tem sempre a participação no jogo. Sempre. O Dudu colocou ali pra gente. Ju, e aquele suicídio inconsciente onde a mente não responde mais? Você não sabe que vai cometer o ato. Como está? Como funciona a misericórdia do Pai? Aquele ser que com a mente descompensada não vê mais nada e desse nada pula de uma ponte, um tiro qualquer, maneira tira a vida. Como fica esse espírito? Então, Dudu, existe os atenuantes em tudo na vida. Em tudo na vida existe atenuante. Os suicídios levados pela loucura não têm o mesmo peso daquele feito premeditado. Repare bem, se a própria lei do homem consegue entender, não é? Se um crime ele é passional ou premeditado, se uma pessoa ela comete um crime consciente ou em estado de loucura, você imagina as leis perfeitas do Criador. Porque tudo o que acontece conosco é um revés da nossa própria consciência. É a nossa consciência que nos cobra. Existe uma colocação do amado mestre leonês, Allan Kardec, que nos diz que determinados suicídios são verdadeiros assassinatos por via da obsessão.
Então tem muita situação e casos diferentes. Cada caso é um caso. Então, suicídio levado através de uma obsessão é um assassinato. Ela mesmo conta do Ivone, que aquele que ela se jogou também do espinhadeiro, quando ela era Andréia, tinha 16 aninhos, gente. Tinha sido desonrada por causa de um rapaz que engravidou, ela não queria ele. Foi seduzida por ele, foi engravidada. E ela se jogou por 16 anos. Mas naquele momento, ela estava sob uma obsessão tão forte de um espírito que ela teve muitos atenuantes. Então, cada caso é um caso. Por que a pergunta do Dudu? Provavelmente porque as pessoas que vão ouvir, que tem os seus casos de parentes que já se suicidaram. Então, a gente quer deixar claro isso, que cada caso é um caso. E que em todas as circunstâncias, qualquer que seja, daquele que faz premeditado, aquele que faz em estado de loucura, ou aquele que faz inconscientemente através dos próprios vícios, existe a misericórdia divina. Deus tem misericórdia de todos. A nossa conversa não é fazer sofrer a quem tem um parente suicida, uma figura amada suicida, mas evitar o suicídio. São duas questões totalmente distintas. Porque aqueles que o ato já foi feito, já foi concluído, tem a misericórdia de Deus e as intervenções das preces. Nós podemos nos posicionar como aqueles que oram pelos suicidas. As quintas-feiras são os dias que nós do Grupo GE Francisco de Assis estabelecemos para a oração dos suicidas. Se vocês quiserem somar conosco, quem quiser que ouvir esse áudio, às 18h30 para quem não tem horário de verão, às 17h30 para quem tem horário de verão, às 21h30 por horário europeu, nós nos reunimos mais de 100 pessoas em preces pelos suicidas. E nós temos uma lista de nomes, que eles nunca saem dessa lista. E vocês devem conhecer, criem seus cadernos, orem por eles. Mande energia de amor, mande confiança. Diga que ele vai ter 1000 e tantas oportunidades dadas por Deus, porque Deus é amor, todo misericórdia. E completando o pensamento da Maria, que o que acontece, Maria, e eu conversando com um amigo espírita muito conhecido no movimento espírita e com o doutor Sérgio Felipe, e ele dizendo assim para mim, eu falei, doutor, o interessante, a questão do suicídio, mas os suicidas, doutor, se suicidam? Ele falou, Juliana, infelizmente sim. Infelizmente, muitos suicidas são espíritas. Por incrível que pareça. E existe uma questão aí importantíssima, para deixar muito claro nesse estudo. E é uma coisa que eu bato numa tecla, gente, tecla, bato. E é o trabalho que eu tenho feito naquele GE Francisco de Assis, com as outras minhas. Gente, é importantíssimo conhecer Deus. É importantíssimo conhecer a lei de Deus. Se você estudar toda a lei de Deus, toda, e depois disser, eu não quero saber mais de ser espírita, não tem problema. Basta que você seja cristão. E que você tenha compreendido a lei de Deus. E você disser assim, nunca mais quero botar um pé no centro espírita. Meu centro espírita vai ser o mundo. Vá, meu irmão. Siga a sua vida. Mas entenda as leis de Deus. Porque se a gente entender as leis de Deus, todas elas, a de igualdade, de destruição, de sociedade, a de adoração, a de reprodução, a de justiça, amor e caridade, que é a última. Se fizermos a introdução, a interiorização das leis de Deus,
Um espírita, ele não se suicidará nunca mais. Tem que se entender as leis de Deus. Essa é uma questão muito delicada, Dudu. Porque a pessoa que não tem uma fé, ela não tem onde se segurar, tá no evangelho. Ela tem uma limitação. Porque a bondade dela vai até um certo ponto. Porque ela não tendo uma fé, Dudu, ela não compreende Deus. E se ela não compreende Deus, ela não compreende as coisas do mundo. E se ela não compreende as coisas do mundo, ela não compreende os reveses que a vida vai dar com ela. Então ela pode ser até o boazinha quanto for, mas sem a fé ela se suicida. Porque ela não acredita em nada. Tá no Evangelho, se eu não me engano, capítulo é o 19. A fé é importantíssima e a compreensão das leis de Deus. Por isso, os espíritas se suicidam. Porque eles não entendem porque existe a lei de destruição. Eles brigam com Deus, eles brigam com a natureza. Eles não entendem a justiça de Deus. E é extremamente importante a compreensão daquilo ali. E o estudo é o ponto fundamental, onde o indivíduo se instrui para o mundo. E não é um estudo vazio, eu quero só estudar, eu tenho que fazer beneficência. Não. Isso é só ação externa. Eu vou cumprir o meu dever, fui-me embora. Não é isso. É a vivência de tudo, porque se você compreende as leis de Deus, você não se mata. Se você compreende a lei de Deus, você não se delicia se morre um político criminoso. Se você compreende as leis de Deus, você não se revolta contra o mundo. É o capítulo 19, não é assim? A fé que transporta as montanhas. Que a fé divina, a fé humana e a fé divina é quando se trata sobre esse assunto. Tô passando para a Florzinha. Oi, Flor, voltou? Então, existe porém aí, Flor, ligado também à exaltação da personalidade. E é sempre o orgulho que faz isso conosco. O orgulho, ele diminui as nossas forças. Eu queria trazer 2 pedacinhos do Evangelho para a gente concluir esse argumento. Um minuto. A questão da fé. Vocês viram? Aqui, ó. O primeiro pedacinho do Evangelho que eu queria trazer para vocês é o Sede Perfeitos, que é o capítulo 17, do item 2, o último parágrafo. Com efeito, se observarmos os resultados de todos os vícios e mesmo dos mais simples defeitos, reconheceremos não haver nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade. Olha, gente, o simples defeito, um vício, altera o sentimento nosso da caridade. Porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que eles são a negação. Já que tudo que superexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Então, Flor, tudo que superexcita a nossa personalidade ou diminui ou anula, né, os sentimentos da caridade ou enfraquece. Porque quais são os sentimentos da verdadeira caridade? A benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Se nós pegarmos as questões dela, a gente vai ver que faltou uma abnegação, faltou um devotamento,
Faltou benevolência. Porque ela superexcitou a personalidade, colocou a dor dela. É por isso que sofre a culpa. Porque se tivesse colocado mais naquele momento o devotamento, a abnegação, não tinha um superexcitamento da personalidade. Se tiraria do centro da dor, ela botou ela no centro. Eu tô sofrendo egoísmo. E eis o reflexo. Por isso que existem os atenuantes. Por isso que existe cada caso um caso. Por isso que quando o Dudu fez aquela pergunta, depende, situação A, situação B, foi superexcitado o sentimento de personalidade? Enfraqueceu e diminuiu os sentimentos da caridade? Isso está lá no capítulo Sede Perfeitos, capítulo 17, o último parágrafo. Benevolência, indulgência, abnegação e devotamento. Então, quando o Charles diz aquelas palavras ali, chorando, minha filha, você não pensou em mim. Quer dizer, ela pensou nela. Eu estou sofrendo. Eu estou sentindo minhas dores. Eu não suporto ficar sem eles. Eu tenho culpa. O ego. Egoísmo. Se colocou o ego no centro. Ela não botou o pai, que era aquela figura que tinha ficado com ela. Eis por isso toda a sua dor, todo o seu sofrimento. Porque o indivíduo, ele sabe que ele está saindo das leis. Ele sabe, ele é consciente. Ou inconsciente, mas ele sabe, está dentro dele. As leis de Deus estão dentro da pessoa. Por isso que quando eu convido, vamos conhecer as leis de Deus, porque no caso a Flor disse ali, se eu não sei o porquê dos desígnios de Deus, né? Mas eu sei que já sabe que a vontade de Deus, a gente não vai entender os porquês daquele karma, né? Vamos dizer assim, coletivo. Mas tá lá as leis de destruição explicando. E os Espíritos não deixam de nos ensinar no Livro dos Espíritos. O corpo não é nada. O espírito é tudo. O corpo é só uma veste. O espírito é que é tudo. Então, o tempo todo dizendo isso pra gente. Quando a gente passa a entender isso, está no Livro dos Espíritos, a gente vive melhor. Eis porque os livros espíritas são chamados de base. Porque através deles, a gente consegue entender o resto. E para concluir, na instrução dos Espíritos sobre a fé, o item 11, eu vou ler para vocês diretamente aqui. A esperança e a caridade é uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Olha, gente, esperança, caridade e fé. Não é a fé que faculta a esperança nem a realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? A fé divina, a inspiração de Deus, desperta todos os instintos nobres que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, portanto, que essa base seja forte e durável. Porque se a mais ligeira dúvida vier abalá-la, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, pois, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham e mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para que penetrem nos homens.
Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, a fim de lhe permitirdes ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo o que ela contém de belo e de bom em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segue os nossos conselhos, mas compenetrados no fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingirdes. Crede e esperais sem desfalecimento, e os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Então que a nossa fé seja empolgante, que nós possamos contagiar os amigos, que nós possamos ter fé, mas racionalizar com elas, que nós possamos nos instruir, que nós possamos nos preparar para arrastar multidões e sermos também, por que não, pescadores de homens. Que Jesus nos abençoe. Que os Espíritos amigos de hoje possam cobrir cada lar, cada um de vocês de bênçãos. Que o nosso dia seja de reflexão e de gratidão. Que assim seja. Graças a Deus.